Você que vai ficar aqui comigo, vamos orar antes de entrar nessa palavra. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos neste lugar, te dando toda a honra, toda a glória e te dando, Senhor, a liberdade do teu Espírito, porque a tua palavra diz que o seu Espírito habita em meio aos louvores, e onde há liberdade o teu Espírito vem sobre nós, o teu Espírito habita em meio ao teu povo. E assim nós te pedimos e rogamos ao Pai para que o Senhor venha trazer ao Pai uma mensagem que venha tocar os nossos corações, que venha mudar a nossa história, que venha tocar, Senhor, no mais profundo do nosso interior, porque a tua palavra, Senhor, apenas a tua palavra ela tem poder para fazer isso. Por isso, Espírito Santo, usa a minha vida mais uma vez pelo teu favor e graça, me sustenta, porque a tua palavra diz: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. A tua palavra nos diz que a tua graça nos basta e que a tua presença, Senhor, é aquilo que nos coloca de pé. Por isso, em nome de Jesus, Pai, me coloca de pé para que eu possa ser instrumento na vida dos meus irmãos nessa noite, para que a tua palavra, Senhor, possa ser alimento e sustento para a vida do teu rebanho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Fala conosco, ministra as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 14, verso 16. João 14, verso 16. Nós vamos ler até o verso 21. A palavra de Deus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aí. Amados, essa é uma promessa linda de Jesus, no momento em que Ele está confortando os discípulos. Ele fala a respeito da missão do Consolador, e Ele fala do envio de outro Consolador. O subtítulo fala a respeito de Jesus prometer um outro Consolador, e o verso 16 ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. A palavra outro aqui, no significado do grego, significa outro do mesmo tipo. Seria o envio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que também era Deus. Então, Jesus não estava falando de outro, significando ser uma outra espécie, um outro tipo. Um exemplo mais claro é quando ele está dizendo aqui a respeito de um exemplo para a gente entender, duas frutas. Ele está falando assim: eu estarei dando uma outra fruta para você, uma outra maçã. Pega uma maçã e dá uma outra maçã. Não significa que ele está falando: eu te darei outro Consolador, ao ponto de ele te dar outra fruta. Pegar uma maçã e te dar uma laranja. Então, quando ele fala, vos darei outro Consolador, é o outro do mesmo tipo. Ele está dizendo que ele daria a sua própria presença através da terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então seria o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas só que manifesto através do Espírito Santo. Vocês estão comigo até aí? E ele nos disse e continuou dizendo aos discípulos, ele fala, a partir do verso 17, ele diz assim: porque, o verso 17 está aqui: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará
em vós. Então o mundo não pode receber aquilo que Jesus nos deixou. O mundo não poderia conhecer aquilo que Jesus nos deixou, esse Espírito da verdade. O mundo não pode nem receber, nem o conhecer e nem o ver. Mas nós que temos Jesus sobre a nossa vida, nós que reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós que reconhecemos que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, nós temos acesso ao Espírito Santo, e esse Espírito Santo, Ele nos consola ao ponto de nós não vivermos debaixo de uma orfandade. Vocês estão comigo até aí? Então há uma promessa do Espírito Santo, há uma promessa de Deus de enviar o Espírito Santo. Jesus prometeu enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que viria sobre nós para não permitir que a orfandade tivesse ali campo em nosso coração. Porque a orfandade é uma das causas que mais faz com que pessoas sofram na sua vida. E quando eu falo de orfandade, eu não estou dizendo apenas de pessoas que não têm os seus pais, ou pessoas que não têm relacionamento com os seus pais, ou pessoas que não conhecem os seus pais, ou pessoas que perderam os seus pais. Nós sabemos que essa é uma data do Dia dos Pais, que para muitos é um momento de alegria, você ir almoçar com seu pai, você passar o dia com seu pai, fazer uma chamada de vídeo. Mas para outros também é uma data difícil, não é uma data comemorativa, é uma data de tristeza, porque muitos têm memórias ruins dos seus pais. Muitos na data do Dia dos Pais sofreram com essa data, ou sofrem porque já não tem mais seus pais presentes. Bem sabemos que essa também, assim como tantas outras, é uma data comercial, mas nos traz memórias, nos traz lembranças boas, saudosas, mas também memórias ruins. Então, quando nós falamos de orfandade, nós precisamos entender que a orfandade, ela tem uma raiz, e também tem as suas causas, e também tem os seus frutos. A orfandade é um sentimento de não se sentir aceito como filho, é um sentimento de ser rejeitado, é um sentimento de ser abandonado, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. E esse é um sentimento duro, é um sentimento dolorido, é um sentimento destrutível para toda e qualquer pessoa. A rejeição é algo, amados, que é quase impossível de nós lidarmos com a rejeição. É algo que nos machuca muito, é algo que gera dores ali insuportáveis nas nossas vidas, e muitas pessoas que são atacadas por esse espírito da orfandade e por essa cultura da orfandade, elas carregam isso para toda a sua vida, e em muitos momentos elas buscam medidas paliativas para tentar amenizar as suas dores. Elas buscam em pessoas, elas buscam em coisas, elas buscam em dinheiro, elas buscam em tantas outras coisas amenizar uma falta que ela tem dentro dela. A rejeição, que é um fruto da orfandade, ela gera em nós compulsões, maus hábitos, vícios, manias, inseguranças, dependências destrutivas e busca por toda e qualquer válvula de escape. Jesus nos prometeu: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E por que Jesus usou esse termo? E por que Jesus falou assim com os discípulos? Por que ele foi tão incisivo, tão direto em dizer: vocês não ficarão órfãos, eu vou voltar para vocês, mas enquanto eu não volto, eu deixo o Consolador, eu deixo o Espírito Santo para cuidar de vocês. O mundo não vai conhecer, não vai ver, não vai poder receber, mas esse Espírito Santo, ele vai habitar dentro de cada um de vocês, e esse Espírito Santo vai condicionar vocês a viverem debaixo de uma filiação e debaixo de uma paternidade. Quando nós entendemos que a orfandade, ela é algo cultural, é só nós olharmos para os dados. A orfandade não é apenas um espírito que habita nas pessoas ou que tenta trazer dano sobre a vida das pessoas, um espírito maligno. A orfandade é uma cultura mundial, e eu posso te provar isso com dados. Segundo um site chamado Fathers.com e também diversas pesquisas nos Estados Unidos, dizem que mais de 18 milhões de crianças vivem sem a presença do pai dentro de casa.
vivem sem a presença de um pai. 18 milhões. As últimas pesquisas dos Estados Unidos, você quando chegar na sua casa, procura lá no YouTube depois um documentário chamado Epidemic Fatherless, a epidemia da orfandade ou a epidemia da falta de paternidade. É um documentário recente. Esse documentário, ele fez alguns estudos dentro do sistema prisional dos Estados Unidos. E dentro do sistema prisional dos Estados Unidos, 85% dos jovens que estão presos, vale a pena dizer que lá a maioridade penal é muito menor do que aqui, 16, 14 anos, já tem criança levando, dependendo do seu crime, levando prisão perpétua. 85% dos jovens presos vêm de lares sem pai, 85%. Segundo esse documentário, também diz que 279% dos jovens sem pai têm chances de portar armas e traficar drogas. 63% das vítimas de suicídio juvenil vêm de lares sem pai. 1 em cada 3 gestações em um lar sem pai termina em aborto. No Brasil, nós não temos alguém que se importa muito com isso. Por isso nós não temos quase nenhum dado atualizado a respeito da falta de paternidade. Só os dados que nós já temos já são aterrorizantes. Tem outro documentário no YouTube chamado Todos Nós 5 Milhões. E fala a respeito de uma pesquisa do IBGE que foi feita entre 2011 e 2013, que dizia que mais de 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai no registro de nascimento. 2013, amados, já se passaram 10 anos. Pesquisas do ano passado dizem que no primeiro semestre de 2022, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. 100 mil no primeiro semestre. Faz a conta aí desde 2011 até 2023, isso aí já passou de mais de 10 milhões tranquilamente. De 9 a 11 milhões de mulheres lideram as suas casas sozinhas. E mais de 500 crianças são registradas sem o nome do pai também por dia. Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados campeões em falta de registro de paternidade no Brasil. Então, quando nós olhamos para esses dados dos Estados Unidos e para alguns dados no Brasil, nós começamos a entender que isso é cultural. E por que eu estou usando esses dois dados? E por que nós temos que prestar bastante atenção nesses dois dados? Porque o Brasil é uma população quase 100% cristã. Os Estados Unidos é considerado um país cristão, um povo que conhece a Deus. Então, se num país que tem quase 100% de cristãos, como é o caso do Brasil, quando eu falo cristãos, eu falo entre evangélicos e católicos, e nos Estados Unidos da América, que tem a maior parte da sua população também cristã, e isso está acontecendo na vida de muitas crianças, isso significa que há um ataque das trevas de maneira cultural no meio da sociedade, e também no meio da igreja, e também no meio do povo de Deus. Por isso nós precisamos entender que a rejeição, ela virá como um fruto da orfandade, ela virá como um fruto desse sentimento de não ser aceito como filho, ou no sentimento de abandono. E isso começa onde? Isso começa na maior parte das vezes dentro de casa. Isso começa na maior parte das vezes dentro de um contexto familiar. Quando uma criança não tem uma referência de um pai, quando ela não tem um relacionamento com um pai, isso vai gerando marcas dentro do seu coração, dentro da sua vida, e isso vai acarretando coisas para toda a sua história. E quando ela olha para Deus, quando ela olha para a figura de Deus, quando ela olha para Deus sendo ali como chamado de pai por muitos, ela olha e já assimila, ela já tem uma experiência negativa com o seu pai natural, e ela pensa que Deus é da mesma forma. Outros também vão olhar para Deus e vão dizer: Deus, por que o Senhor permitiu eu ter um pai como esse? Deus, por que o Senhor permitiu o meu pai abusar de mim? Deus, por que o Senhor permitiu o meu pai morrer tão cedo? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, e meu pai abandonasse a minha mãe?
construísse outra família, não ligasse mais para mim. Por quê, Senhor? E tudo isso faz com que cada dia mais pessoas se distanciem da presença de Deus e de um relacionamento com Deus como Pai. Tem uma frase de um livro que eu li que diz assim: se o espírito do órfão fosse um demônio, ou o espírito da orfandade fosse um demônio, expulsá-lo traria liberdade instantaneamente. Então não é algo apenas espiritual, mas é algo que atinge a sociedade de maneira cultural. E como se quebra uma cultura? Através de uma contracultura. Então o reino de Deus, a palavra de Deus, ela já é uma contracultura do mundo. Então somente a contracultura dos céus, a contracultura do Senhor, do reino dos céus, pode quebrar uma cultura maligna. A cultura, ela é composta de valores, a cultura é composta de costumes, a cultura é composta de pensamentos também. Cada lugar que você vai dentro do nosso país, por exemplo, você vai ver várias culturas diferentes. Você vai ver pessoas falando o mesmo português, mas com um sotaque diferente, comendo coisas diferentes, se vestindo de maneira diferente, pensando de maneira diferente, porque são culturas diferentes. No nosso Brasil imenso, nós vemos isso quando você já muda de estado, por exemplo. Quando você sai do Rio de Janeiro e anda 600 quilômetros, sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, anda 600 quilômetros e está no Rio de Janeiro, você já vê que é uma cultura totalmente diferente. Quando você vai para a Bahia, já é outra cultura. Então, nós precisamos primeiramente entender que essa cultura da orfandade, ela tenta operar sobre pessoas no mundo todo. E quando ela consegue encontrar campo dentro de um coração que já se sente abandonado, de um coração que já não tem uma referência paterna, de um coração que já não teve um bom relacionamento com o pai, essa cultura demoníaca, ela toma espaço no coração, com o fruto da rejeição e do abandono, gerando dor, gerando crises e gerando um sentimento de não ser aceito como filho. E o que isso causa? Isso causa traumas nas nossas vidas, isso causa pensamentos nas nossas vidas, como frases que certa vez, que talvez você já possa ter dito, como eu já disse algumas vezes: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu não sou digno, pessoas que não confiam nas outras, pessoas que se sentem inseguros a todo tempo, negatividade, sentimentos de que Deus não fala comigo, Deus só usa outras pessoas, eu sou uma gota no oceano, quem sou eu na fila do pão, eu sou uma areia, sou um pequeno grão de areia na beira do mar. Outros já vão para o lado do isolamento, pensamentos depressivos, independência. Outros já vão para outro lado, que é o sentimento de autossuficiência, de orgulho, de estrelismo. Outro já fica assim: toca aqui no pai que eu resolvo, o pai é cabuloso, eu sou o cara. Isso tudo que é orfandade. Quando você vê um cara com um carro bonito, com som alto, querendo se mostrar para outras pessoas, sabe o que é isso? Orfandade. Quando ele compra um objeto para mostrar para as outras pessoas quem ele é através do objeto, isso é orfandade. Ele quer mostrar para as pessoas, ele quer ser aceito pelas outras pessoas, porque ele não ainda se sentiu aceito como filho. Então ele precisa constantemente mostrar para as pessoas quem ele é através daquilo que ele conquistou. Certa vez eu e a pastora estava em Caldas Novas, em Goiás. E aí foram oferecidos para nós, naquelas campanhas, os caras ficam enchendo o saco lá, para oferecer para você comprar um apartamento de temporada de férias. Só que você participa da palestra e sabe que você ganha um convite para o parque aquático. Então eu falei: estou dentro. E o cara começou a falar: não, cara, não é meu tipo de planejamento, não quero comprar apartamento aqui. Não, só negando, dá o convite logo que eu quero entrar para o parque aquático com meus filhos, cara. Fica falando groselha na minha cabeça. Só que não sei o que ele viu em mim. Eu, com essa cara de loiro, surfista da Califórnia, não sei, achou que eu era rico. E aí ele pegou e falou assim: vou chamar o gerente lá para ver se eu consigo enganar esse cara. Só que, se tem um cara que você não consegue enganar, sou eu. Porque quando eu tenho a minha convicção, cara, não adianta. Quando eu estou decidido, não tem quem entre na minha cabeça. E aí chamaram o cara, todo bonitão, assim, parecia o Johnny Bravo, sabe? Com o cabelão jogado para cima, grisalho, com o dente comprado, todo branco, assim, sabe? E aí ele chegou, e de repente ele chegou na mesa com uma chave de uma Land Rover e fez assim na mesa, ó, com a chave da Land Rover. Eu olhei para a cara dele, eu falei: Jesus, ele está querendo mostrar para mim quem ele é,
para que ele tente me convencer por aquilo que ele tem. Só que ele pegou o cara errado, que nem para carro eu ligo. Se tem uma coisa que não chama a minha atenção é carro. E eu sempre fui assim. E aí ele coloca a chave tentando me engambelar. Sabe o que aconteceu? Nada, eu não comprei. Ele ficou com cara de pastel, ele me deu o ingresso, eu entrei para o parque aquático e já era, amém ou não? Só que esses são sinais de pessoas que querem mostrar para você, ou mostrar para a sociedade, ou mostrar para as outras pessoas que elas são. Quando a pessoa coloca uma melancia na cabeça para aparecer para os outros, seja na internet, seja através da roupa, seja através do carro, seja através de um som alto, ela quer mostrar para alguém o que ela tem. Ela se sente rejeitada dentro dela, ela não se sente aceita. Talvez ela sofreu abandono paterno, talvez ela sofreu abandono materno. E aí ela tenta, através das coisas que ela conseguiu comprar ou conseguiu conquistar, ela tenta mostrar para outra pessoa quem ela é. Isso é a orfandade. E nós precisamos entender, amados, que a orfandade, ela é a quebra de um relacionamento com Deus. A orfandade, ela é uma ruptura de um relacionamento com o Pai da eternidade, com Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, todos nós nascemos órfãos. A partir do pecado de Adão, houve uma ruptura no jardim do Éden. Nós, como descendentes de Adão, que pecou contra Deus e perdeu esse relacionamento com o Pai, nós nascemos órfãos. E o primeiro órfão da terra que perdeu um relacionamento com Deus foi Satanás. Então por isso que quando ele cai dos céus, quando ele perde o relacionamento com Deus, ele cai dos céus, o que ele vem tentando fazer contra Adão e Eva? Ele vem tentando convencer Adão e Eva que desobedecer a Deus era bom, que comer o fruto proibido não ia gerar nenhuma consequência para eles, mas eles seriam como Deus. Eles veriam como Deus. Então Satanás vem com um engano a fim de tirar Adão e Eva da presença do Pai. E a partir do momento que eles comem do fruto proibido, o que acontece? Eles são expulsos da presença. Então eles perderam o relacionamento com Deus. Eles se tornaram órfãos de um relacionamento com Deus Pai. Então essa orfandade, ela é um distanciamento de Deus. É alguém que não se relaciona com Deus. E se nós nascermos órfãos, longe de um relacionamento de Deus, longe da presença do Pai, nós precisamos de alguém para nos levar de novo para esse lugar. Nós precisamos de alguém para nos aproximar novamente do Pai. Nós precisamos de alguém que nos conecte novamente ao Pai. E quem fez isso por nós, amados? Jesus, amém ou não? Jesus, ele vem como Filho unigênito de Deus, ele vem como Filho único de Deus, ele se entrega pelos nossos pecados, ele morre numa cruz, com a pior morte existente daquele tempo, ele morre pelos nossos pecados, a fim de que eu e você fôssemos novamente conectados a Deus, com que eu e você novamente fôssemos filhos de Deus. Então ele restaura um relacionamento com o Pai. Jesus veio para isso. Ele veio para restaurar nossas vidas aos padrões de fábrica, antes do pecado original lá no Éden. Jesus vem para resgatar as nossas vidas, remir as nossas vidas, salvar as nossas vidas e fazer com que eu e você voltássemos a ser filhos de Deus, amém ou não? A Bíblia vai dizer que Jesus veio como unigênito de Deus, mas depois da sua morte e ressurreição, ele é citado como primogênito de muitos irmãos. Ele se torna o primeiro filho de muitos irmãos. Então nós somos enxertados à família de Deus, nós somos adotados por Deus. Por isso que eu e você precisamos entender que essa adoção gerou sobre nós uma herança, gerou sobre nós uma coherança. Nós não éramos filhos, mas passamos a ser filhos de Deus. E se isso aconteceu a partir do momento em que Jesus morreu por nós e a partir do momento que eu e você aceitamos o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, nem todos são filhos de Deus. Então essa história que as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus, isso não é bíblico, isso não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que
reconhecem que através de Cristo, eles são enxertados na videira verdadeira e eles são adotados por um Deus Pai. Somente o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas pode nos adotar para sermos filhos de Deus, para sermos parte da sua família. Havia uma necessidade de alguém que morresse no nosso lugar, de alguém que levasse os nossos pecados, a fim de que eu e você nos tornássemos família de Deus. Então Cristo fez isso por nós. E Jesus, ele não apenas nos conecta ao Pai, Jesus, ele muda a nossa identidade e ele quebra o jugo da orfandade nas nossas vidas. Jesus, ele quebra aquilo que a orfandade trazia sobre nós. E a orfandade trazia o quê? Escravidão. A orfandade nos escravizava, a orfandade escraviza as pessoas com esse sentimento de abandono, de rejeição e com sentimentos que as pessoas carregam sobre as suas vidas e pensamentos que vêm sobre as suas vidas. Então, nós lutamos contra uma cultura através de Cristo Jesus e através da cultura do reino, nós lutamos contra uma cultura de orfandade e essa cultura vai estar aqui enquanto nós vivermos. Essa cultura vai continuar operando. No primeiro semestre de 2022 foram 100 mil crianças, provavelmente no segundo semestre mais 100 mil, não saiu ainda nenhuma pesquisa de 2023, mas talvez já tenham sido mais centenas de crianças sem o pai, sem a presença do pai. Ou seja, isso continua sendo ali feito. Satanás tem operado nessa cultura ainda nos dias de hoje, ele vai continuar operando a cada dia mais. Ele vai tentar operar contra a família, ele vai tentar operar na vida dos nossos filhos, porque se ele conseguir campo nisso, ele consegue tudo o que ele precisa para tirar as pessoas da presença de Deus. É por isso que nós temos vivido uma cultura progressista, uma cultura de libertinagem, que é totalmente contra a família, é totalmente contra a vida, é pró-aborto, é anti-vida, é uma cultura que sempre vai tentar ser implantada. Essa é a cultura de Satanás. Quando Cristo nasceu, o que ele tentou fazer? Veio uma ordem de Herodes para matar todas as criancinhas menores de 3, 4 anos de idade. Quando Moisés nasceu, veio uma ordem de Faraó para matar todas as crianças de 3, 4 anos de idade. Então ele não mata uma criança apenas, ele não tenta matar uma criança, ele tenta matar uma promessa. Uma promessa, porque crianças são uma promessa de um futuro melhor, crianças são uma promessa de uma sociedade melhor, crianças podem mudar o mundo. Uma criança com um bom pai, uma criança com uma boa mãe, uma criança que tem as características do reino de Deus, ela pode virar o mundo de ponta cabeça, e Satanás sabe disso. Então, como ele tenta atacar as pessoas? Com a orfandade. Ele tenta trazer o distanciamento entre os pais e os filhos, ao ponto de que o pai já não se relaciona mais com os filhos. Hoje, amados, tem pais que vivem dentro de casa, mas que não criam seus filhos. Sabe quem cria o filho dele? A escola e o celular. Ele fica todo pomposo no dia dos pais para dizer que é pai, mas muitos não são. Que é o pai de selfie, que ele é só pai para tirar uma selfie no McDonald's com o filho. Muitos são pai de 15 dias só. Separam da esposa e vão ser pai a cada 15 dias. Durante 15 dias ele vive a vida dele do jeito que ele quer, e depois, no final de semana, depois de 15 dias, ele é pai. Sabe o que é isso? Orfandade operando de maneira cultural. Ser pai é uma missão para a vida de um homem, é uma honraria, uma patente de honra no peito de um homem. Só que tem muito homem que se diz homem, mas que não é homem de verdade, que não consegue discernir o chamado que Deus colocou em seu coração, que colocou sobre a tua vida. Porque a partir do momento que Deus te deu a graça, e me deu a graça de gerar outra vida, existe uma responsabilidade que Deus me colocou, de cuidar daquela vida, de pastorear aquela vida, de abençoar aquela vida. E quando eu não cumpro isso, eu posso estar acabando com a minha geração e com as próximas gerações. Nós vivemos numa sociedade matriarcal, onde a mãe é muito mais importante do que o pai, e isso também é cultural, isso também é a estratégia de Satanás, porque não é que a mãe seja mais importante que o pai, os dois são importantes para um crescimento de uma criança,
Não tem quem é mais importante. A mãe, ela tem o dom de gerar, mas o pai também tem um dom que Deus colocou sobre ele, e que muitas vezes ele mesmo negligencia, porque ele é levado por uma cultura. As pesquisas dizem isso, não sou eu que estou dizendo. A Universidade de Connecticut nos Estados Unidos diz que o abandono paterno é mais doloroso do que o abandono materno. Foi feito um estudo no cérebro de uma criança que foi abandonada pelo pai. Ela tinha ranhuras no cérebro, como se ela tivesse machucado um joelho, mas estava tudo machucado, como se ela tivesse arranhado o joelho, só que fizeram essa tomografia, essa ressonância no seu cérebro. É como se o seu cérebro tivesse machucado porque ela sofreu abandono paterno. No Antigo Testamento, o pai, ele tinha o poder de dar a bênção sobre o filho. Jacó, quando estava morrendo, ele abençoou seus filhos. Abraão abençoou seus filhos. Os seus filhos vinham até o seu leito, e o pai abençoava e profetizava sobre a vida de cada filho. Só que pela falta de paternidade, pela falta de responsabilidade de nós homens, de muitos homens, a mulher tomou esse espaço. A minha esposa a pastora foi comprar as coisas para o kit que ela monta. Ela andou a 25 de março inteiro e quase não tem nada para pai, só tinha coisa para o Natal, mas não tinha coisa para pai. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de uma cultura onde o pai não é valorizado. A mãe é, o pai não. E por que isso acontece? Porque Satanás conseguiu ganhar espaço dentro de uma cultura, e os dados estão mostrando aí. Ele conseguiu encontrar espaço na vida de muitos homens imaturos que não cumprem com o seu papel, e fez disso uma grande façanha para que ele consiga destruir famílias e consiga destruir pessoas. Por isso nós precisamos entender, amados, que dentro de um relacionamento com Deus, Ele vem sobre a minha vida, restaura a minha filiação, porque tem uma promessa que precisa se cumprir, para que Ele não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, verso do 5 ao 6, vai dizer assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então é necessário haver uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Antes disso, a Bíblia vai dizer: eu vou enviar o profeta Elias. E no Novo Testamento, quem carregava uma unção do profeta Elias era o primo de Jesus, chamado João Batista, o profeta João Batista. João Batista vem com uma unção de Elias, preparando o caminho para Cristo, e quando Cristo vem, ele vem com a responsabilidade de trazer o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele vem com a responsabilidade de mostrar Deus como Pai, porque as pessoas, a sociedade, todos ali em Israel já não viam Deus dessa forma. Na verdade, nunca viram Deus dessa forma. Se você for procurar a palavra Pai no Antigo Testamento, você não vai conseguir achar mais de 10 referências, porque as pessoas também no Antigo Testamento não viam Deus dessa forma. Viam Deus como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Senhor dos exércitos, Senhor da guerra, mas não viam Deus como Pai. E quando Jesus vem, Ele vem para restaurar algo que havia se perdido. Jesus vem para mostrar um Deus próximo, Jesus vem para mostrar um Deus Pai, Jesus vem para mostrar um Deus Abba, um papai, um paizinho, um pai de amor. E quando esse Pai vem sobre as nossas vidas, e quando nós recebemos uma cura dentro do nosso interior, quando Jesus vem e traz uma restauração sobre as nossas vidas, amados, quando Ele muda nosso interior, porque essa palavra de converter o coração dos pais aos filhos, a palavra coração no hebraico, ela significa todo o nosso ser interior, é toda a nossa mente, toda a nossa vontade, todas as nossas emoções. Então quando a Bíblia fala de coração, não está falando de um órgão apenas, está falando de todo o nosso ser interior. Então Jesus deseja transformar o nosso ser interior, toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, tudo através de uma filiação, e tudo através do poder do seu amor sobre as nossas vidas, amém, amados? Quando eu sou tocado por esse amor do Pai,
todas as mazelas deste mundo vai caindo por terra, todas as coisas que eu sofri, elas vão ficando de lado, todas as artimanhas de Satanás contra a minha vida vão caindo por terra. Essa cultura, ela vai sendo quebrada dia após dia, através de uma contracultura, porque a cultura do mundo vai dizer algo para você, mas a Bíblia vai dizer outra coisa ao teu respeito. Então você pode até mesmo ouvir uma coisa que você se entristeceu, que você não gostou, que as pessoas te disseram, mas quando você vai para a palavra, a Bíblia vai dizer: você é filho, mesmo que teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Então você vai vendo que em Deus nós temos uma cura, nós temos uma restauração, e em Deus nós nos tornamos filhos amados. Amém, amados? E como filhos amados, como filhos de um Deus Pai, quando a nossa ótica é mudada, nós temos a certeza e a convicção de que ser filho traz para nós responsabilidades, mas ser filho também traz sobre nós as bênçãos de Deus. Ser filho traz para nossas vidas herança e coerência. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,14, vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, do 14 ao 17. Então nós temos adoção, filiação, nós temos ali a quebra de uma maldição e escravidão da orfandade, assim como também temos uma herança de filho e uma coerência de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Então nós temos uma herança da parte do Senhor, onde essa herança opera sobre as nossas vidas. Só filho tem herança. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela: só filho tem herança. Filho bastardo não tem herança. Filhos de Deus têm herança. Sabe quando nós éramos chamados antes de Jesus? Filhos da ira, filhos da perdição. Mas quando Cristo veio sobre as nossas vidas e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho no seu amor, nós passamos a ser filhos amados. E você precisa aceitar isso, receber isso no teu coração. A rejeição fala: você não é digno disso, você não é digno do amor, você não é digno da paz, você não é digno disso, você não é digno daquilo. Só que o amor, amados, ele vai lançando fora todo medo. Você sabe que por você mesmo você não tem capacidade alguma, você é falho, é pecador, mas um amor de Cristo, o sangue, a graça de Deus, esse presente do céu, ele vem sobre as nossas vidas, e esse presente é que nos faz dignos. A graça de Deus nos faz dignos de um relacionamento com o Pai, e esse Pai, Ele nos ama, nos trazer para perto, nos trazer para a mesa, e Jesus, Ele nos mostra isso na ceia. Quando Ele faz uma ceia antes de se entregar para ir para a cruz do Calvário, Jesus, Ele mostra o quão importante nós somos para Ele. Ele fala para os seus discípulos: olha, façam uma ceia, mas Ele diz: façam isso em memória de mim. Então todos os dias, até que Ele venha, nós fazemos isso em memória dEle, e nessa mesa nós temos o seu corpo, nós temos o seu sangue, e nessa mesa nós temos a sua promessa sobre as nossas vidas, que Ele voltará para nos buscar. Amém, amados? Então Deus nos traz para a mesa, Deus nos traz para perto, Deus nos traz para um lugar de cura, Deus nos traz para um lugar de restauração, Deus nos traz para um lugar de filiação, um lugar de provisão. Filho tem provisão, filho tem herança, filho tem cuidado. Na casa do seu pai você não precisa
pedir para abrir a geladeira, você tem liberdade. E quando você entende essa liberdade que você tem em Deus, todas as mazelas vão caindo por terra, todos os seus medos vão caindo por terra, toda essa cultura do inferno vai caindo por terra, porque você sabe o teu lugar, e o seu lugar é na mesa da presença, o seu lugar é perto do seu Pai, o seu lugar é um lugar de cura, o seu lugar é um lugar de renovo, o seu lugar é um lugar de restauração, o seu lugar é um lugar de vida na presença dEle, amém, amados? Eu constantemente sou atacado também com uma cultura de órfão, porque a cultura, eu disse, ela opera no mundo. E quando você se torna filho, você tem que usar as armas espirituais para lutar contra essa cultura. Você usa que arma? A presença de Jesus, você usa a palavra de Deus. Então constantemente vem pensamento sobre a minha cabeça, porque eu cresci sem pai, vivi sem pai, não tive relacionamento ali saudável com meu pai. Então vem pensamentos de órfão sobre a minha cabeça, vem ataques de orfandade sobre a minha mente. Só que eu entendi que isso será constante, porque se Satanás habita dentro de um contexto cultural, ele sempre vai tentar atacar, ele sempre vai estar bramindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. Só que a partir do momento em que eu sei qual é o meu lugar em Deus, eu não permito que essas mentiras das trevas venham fazer parte da minha mente, do meu coração. Eu não permito que essas mentiras venham ganhar campo dentro de mim. Eu digo, não, eu não aceito isso sobre a minha vida, está repreendido, está quebrado em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho uma promessa, eu tenho ali uma palavra, eu tenho o Espírito Santo que habita dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família, e isso, amados, faz com que a arma, as ferramentas de Deus, a palavra de Deus, contra-ataque as ferramentas e as armas das trevas, amém, amados? Por isso você precisa entender que pode ser que a partir do momento que você se torne filho, você já é, você vai ter que lidar também com ataques na sua mente. Você não pode deixar esses ataques ganharem espaço dentro da tua mente, dentro do teu coração. Tem pessoas que caminhavam com Deus, que frutificavam, que viviam debaixo da presença, que fluíam nos seus dons, que fluíam nos seus ministérios, nos seus chamados, mas deram espaço para Satanás agir dentro da cultura, dentro de uma cultura de promiscuidade, dentro de uma cultura de sexualidade, dentro de uma cultura de orfandade, e permitiram que Satanás viesse operar e ganhar espaço dentro dos seus corações. Então Satanás está constantemente operando dentro da cultura, fazendo com que as coisas pareçam normais aos nossos olhos. O ataque é cultural hoje. Na década de 80 e na década de 90, você via pessoas que vinham para o culto de libertação e você via centenas de manifestações demoníacas. Várias pessoas e pastores eram usados para expulsar demônios. Hoje você já não vê mais isso, porque Satanás mudou a sua forma de agir. Ele ataca de forma cultural. A pessoa às vezes ela faz uma cara que está tudo bem, mas na verdade não está. Ela fala que está tudo bem para você, mas na verdade ela está querendo te matar por dentro. Por quê? Algo está operando dentro da cultura, dentro da cabeça dela. E como você quebra uma cultura? Eu já disse no começo, com uma contracultura. Se você só se alimenta de uma cultura da terra, de uma cultura do mundo, isso vai ser aquilo que vai operar dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua casa. Mas quando eu permito que a cultura do céu tome conta da minha casa, tome conta da minha família, e eu não negocio isso, o céu começa a operar ao meu favor, e a cultura do céu começa a fluir na minha vida. A cultura do reino começa a fluir na minha vida. Mas essa é uma decisão diária. Você entra para assistir um filme no Netflix, cara, você tem que passar muito tempo para você achar um filme que preste. Não sei se você entendeu agora, mas qual é o ataque cultural que eles estão tentando inventar agora? Ataque alienígena. Essa é a ferramenta agora. Eles vão tentar achar alguma coisa para justificar o arrebatamento da igreja. Você vai ver diversos filmes de pessoas meio humanos e meio gente, meio humanos e meio animal. Você acha aquele filmezinho da Disney, o Luca, bonitinho? Aquilo é comunicação preditiva. Eles estão tentando mostrar para você o que eles querem implantar.
Quantos filmes de invocação do mal, quantos filmes de terror hoje tem de uma forma assim, cara, o que isso agrega na tua vida? O que traz de bênção para a tua vida isso? O que muda a tua vida com Deus, você ficar assistindo filme demoníaco, de manifestação demoníaca dentro da sua casa? O que muda a tua vida? Quantas coisas ruins a novela trouxe para dentro de uma cultura, e o Brasil sofre com essa cultura. É o país que mais assiste novela no mundo, junto com o México. É campeão de dramaturgia. Por quê? Porque a gente consome essas coisas. O brasileiro consome. O brasileiro consome Big Brother. Virou cultural. E Satanás vai agindo no meio da cultura, fazendo com que as pessoas cada dia mais fiquem distantes de Deus. Cada dia mais fiquem distantes das coisas do alto. E isso vai tomando conta do coração das pessoas. Quando ela vê, elas já estão dominadas por uma cultura. Muito provavelmente você cresceu, assim como eu, assistindo só um noticiário na televisão, e aquilo que era dito era verdade, e ponto final. Nós não tínhamos outras fontes de informação, só que hoje é diferente, irmão. Hoje a gente tem várias fontes de informação, e a gente pode escolher o que a gente vai consumir ou não. Nós vemos artistas, e se você não sabe, artista, ele é criado para manifestar alguma coisa cultural. Quando começou a Revolução, na França, se eu não me engano, em 1968, uma revolução feminista, os artistas, o cinema, as modelos foram usadas para implantar isso. As modelos queimavam sutiã na rua, queimavam a parte de cima das suas roupas íntimas na rua, todas elas diminuíram o tamanho da sua saia, para ser contra um machismo cultural, entre aspas. Filmes foram usados, modelos, artistas, tudo isso faz parte de algo para a cultura. Eu tenho ensinado algumas coisas para a pastora, porque todas as pessoas que saem de algum lugar e que são colocadas num topo, isso precisa abrir um sinal de alerta, porque aquela pessoa ela quer mudar uma cultura, ela foi colocada ali para mudar uma cultura. Esses dias eu estava vendo no celular o último show, passou no Eventbrite, lá aquele sistema de compra de ingressos, o show do Pablo Vittar, chamado Halloween. Cultura, para ser implementada a cultura, uma cultura americana ser implementada aqui. Quantas escolas celebram o Halloween? Quantos pais deixam o filho celebrar o Halloween? É normal, é só doces ou travessuras. Vai pensando que tudo é normal, irmão. Vai pensando que tudo pode. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas. Amém, amados? Eu não consigo conceber, eu não consigo ver um apóstolo Paulo curtindo o Halloween. Porque não existe isso. Eu não consigo ver Pedro num show do mundo. Vamos lá na grade. Eu não consigo ver isso, porque isso não existia. Hoje você vê crente no Lollapalooza, crente indo para qualquer show do mundo. Isso não existe, amados. É porque aqui é rock and roll. Misericórdia, vai estudar a origem do rock para você ver o que acontece na origem do rock. Estuda um pouquinho da origem do rock. Se nós permitirmos que uma cultura venha sobre nós e domine o nosso coração, os nossos pensamentos e a nossa vida e o nosso coração, as nossas emoções, nós vamos colocar em risco uma próxima geração. Por isso nós precisamos entender que uma cultura de orfandade, ela vai e ela pode e já está afetando próximas gerações. Então que eu e você não permita que essa cultura venha habitar dentro do nosso coração, ao ponto de fazer com que eu e você estejamos amarrados nessa
sentimento de abandono e rejeição. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus venha quebrar todas essas amarras da rejeição e do abandono, fazendo com que um poder sobrenatural do amor de Deus repouse sobre a tua vida e sobre o teu coração, e sobre a tua mente, e sobre a tua vida, sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos. A palavra de Deus venha começar a operar em nome de Jesus Cristo, porque só tem uma forma de nós lutarmos contra essa cultura deste mundo, que é através das coisas de Deus. Eu preciso saber das coisas de Deus para que eu possa lutar contra as coisas do mundo. Se eu não sei das coisas de Deus, eu me torno vulnerável às coisas do mundo. Vocês estão aí? Feche seus olhos, curva sua cabeça.